Quando foi lançado em 2025, o filme do Superman foi muito elogiado pela grande adaptação do personagem realizada pelo James Gunn. Mas você sabia que a versão final do filme teve muitas alterações em relação ao roteiro original do filme? A gente pode responder isso graças a Warner, que divulgou o roteiro completo do filme do Superman para tentar aumentar as chances do filme concorrer a um Oscar. E, pessoal, nós temos muitas diferenças acontecendo aqui. E olha, essas mudanças são bem interessantes, especialmente envolvendo o Krypto, porque no momento da história, o Krypto era um assassino. Isso mesmo. E por isso que eu tô aqui. Eu assisti de novo o filme do Superman ao lado do roteiro divulgado pela Warner. E anotei todas as diferenças que acontecem em relação ao roteiro com o filme final. Olha, esse vídeo tá bem curioso e vale a pena acompanhar até o final. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, vocês não têm noção como deu trabalho fazer isso daqui. Já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. O primeiro ponto que eu preciso destacar aqui é que na internet existem duas versões do roteiro do filme do Superman. Uma divulgada pelo James Gunn e outra divulgada pela Warner. E já nessas duas versões tem diferenças bem gritantes. E eu olhei as duas, tá? O roteiro divulgado pela Warner é uma versão mais antiga do roteiro, e é nesse roteiro que a gente tem as grandes mudanças em relação ao filme. Logo no início, que tem aquela cena que o Superman é levado pelo Krypto até a fortaleza, teríamos uma cena em que eles passam para o que é descrito como um kaiju de pele branca, ou, como depois é chamado, Homem das Neves. Pelo que dá para entender, o Krypto matou algumas dessas criaturas ao redor da fortaleza. E esse conceito de uma criatura das neves que vivia ali perto da Fortaleza da Solidão é algo que você vê em relação a alguns livros infantis do filme. É o Homem das Neves, e que o Krypto gostava de brincar com o Homem das Neves. Tem inclusive um brinquedo do Homem das Neves. Curioso ver que realmente ele iria aparecer num filme, só que ele já estaria morto pelo Krypto. Consigo entender por que o James Gunn acabou mudando isso daqui. Na cena que os robôs ajudam o Superman, no roteiro mais recente, houve alterações de quem fala cada frase. Por exemplo, era para ser o robô 12 quem falaria que o Superman teve fraturas. E no filme mais recente acabou virando o robô número 1. Um outro diálogo deletado envolvia um robô perguntar o que aconteceu com o Superman, e um outro iria explicar que foi culpa do martelo da Borávia. E eu acho que provavelmente eles tiraram isso daqui por uma questão de ritmo, já que 2 minutos atrás tinha o letreiro explicando o que aconteceu. Nessa cena que o Lex ordena o martelo da Borávia a executar os comandos, não há detalhes do que o Lex precisa fazer, como, por exemplo, ir atrás de um funcionário e massagear seus ombros. Isso daqui, pelo que dá para entender, foi algo bem improvisado pelo Nicholas Hoult. E vocês vão ver ao longo dessa lista que isso acontece bastante. O Nicholas Hoult improvisou várias cenas. Nem tanto no diálogo, porque o diálogo dele é praticamente o mesmo que está no roteiro, mas nas ações dele. Nessa cena que vemos o prédio da Luthor Corp, há um apontamento no roteiro de que, além do logo da empresa, teríamos o slogan, que é Criando um Mundo Melhor. E esse slogan é o que está presente na biografia do Lex Luthor que a gente vê no próprio filme. A ideia não se perdeu completamente. E eu imagino que eles tiraram o slogan do prédio porque talvez fosse ficar muito grande, por uma questão de estética mesmo que eles deixaram assim. E eu também achei curioso aqui, ó, destacar um parágrafo do roteiro, na qual o James Gunn separa Clark e Superman na hora de escrever quem está falando. E tudo isso para ficar mais claro. Também é curioso que o James Gunn define como ele vê o Superman no roteiro, de que ele não vê o Clark como uma máscara, mas sim uma pessoa no meio termo, nem tanto Clark, nem tanto Superman. O Superman é uma ideia dos dois. E é uma bela descrição, mas eu achei bem curioso o James Gunn começar a escrever na primeira pessoa descrevendo o Superman aqui. Assim que o Clark entrasse no Planeta Diário, teríamos uma cena de um jornal na televisão explicando que faz uma semana que o Superman invadiu a Borávia. O que provavelmente eles também tiraram isso por uma questão de ritmo. Ainda na mesma cena, teríamos uma outra televisão que mostra o apresentador de televisão Thorne Tate, falando que o ataque do martelo da Borávia foi um grande ataque terrorista. E também teríamos uma cena do Guy Gardner num tapete vermelho, dizendo que as atitudes do Superman foram estúpidas.
E quem estaria vendo todas essas televisões aí seria a Lois Lane. E aqui eu até acho que a gente perdeu um pouco nessa parte do Guy Gardner. Seria interessante colocar o Guy Gardner no primeiro ato do filme e mostrar que ele tá ali, que ele julga o Superman também, do que ele só aparecer lá junto com a Gangue da Justiça no meio do filme. Essa parte eu acho que a gente perdeu, mas talvez eles tenham deletado porque não dava pra encaixar só essa cena com as outras cenas que talvez fossem repeteco da ideia do que estava no letreiro inicial. E essa parte aqui do Clark brincando com o Jimmy no telefone é algo que foi improvisado. Não há nada que indique esse nível de camaradagem entre eles no roteiro. E só para deixar bem claro, essas alterações envolvendo o roteiro final e o que é gravado de fato e que vai pro filme são comuns em qualquer tipo de filme. Mas é raro a gente ficar sabendo quais são elas. E eu acho que esse tipo de cena, como não estava no roteiro, ajuda a gente a perceber como que o nível da amizade ali entre os atores, principalmente do trio, acabou influenciando na própria dinâmica das cenas. Eles são realmente muito amigos no filme, né? Isso reverbera muito bem. Esse tipo de cena improvisada com certeza agrega ao filme. Nessa cena que o Luthor apresenta a Planet Watch, o secretário Mori faz um comentário sobre o Ultraman. E aqui a gente teria um spoiler indireto do Luthor. Porque o Luthor confirma que fez experiências no Ultraman. E ele fala que teve que usar manobras jurídicas para conseguir criar legalmente o Ultraman. E ele fala isso, que ele criou o Ultraman. Aqui já é um grande indício do que o Ultraman pode ser. O que, convenhamos, não muda muita coisa, porque era bem óbvio que o Ultraman era um clone, né? Ainda há um outro detalhe do secretário Mori debochando do Luthor, dele conseguir em breve mais orçamento da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos. Um comentário que iria, né, deixar bem claro que o Luthor toda hora fecha algum contrato com o governo e ganha bilhões com isso. Provavelmente cortaram porque talvez fosse uma crítica ao governo dos Estados Unidos e acharam que poderia ser polêmico. E aqui chegamos em toda aquela cena no apartamento da Lois e tem muitas alterações aqui. Assim que a Lois entra no seu prédio, a gente teria um diálogo do Clark falando que é ele na cozinha e que acabou sendo deletado. E aí tem, né, essa coisa da Lois pegar o bastão de beisebol e se aproximar da cozinha e só depois ver o Superman. Outra coisa que foi improvisada é o Senhorita Lane, pelo David Corenswet. Cara, isso daqui é inacreditável, porque é um dos momentos mais icônicos do filme. O Miss Lane, muito foda. Senhorita Lane. E realmente veio do David Corenswet. Fantástico. Perfeito, né? O cara nasceu para ser o Superman. Há um outro diálogo deletado que diz que o governo da Borávia enviaria os Raptors atrás do Superman. Mas ele fala que se livrou deles, e só depois levou o Gorkus para o deserto. E só lembrando que os Raptors são aqueles soldados do Lex Luthor. Provavelmente isso daqui acabou sendo tirado porque iria revelar muito cedo que o Luthor está envolvido com o Gorkus. Ainda na entrevista, a Lois iria comentar que a pele do Superman é invulnerável, e o herói iria corrigi-la, dizendo que não é totalmente. Quando o Superman fala que as pessoas iriam morrer, originalmente dizia que o exército do Gorgus iria matar pessoas. É quase a mesma coisa, e aqui eu especulo que eles tenham alterado, porque a palavra matar é muito mais forte do que a palavra morrer. Sabe, por uma questão de censura, de ratings que o filme iria ganhar depois. Enfim, tô especulando aqui. É a única explicação pra mim, porque não tem muito motivo de você ficar mudando esse diálogo, sabe? Após a briga, a Lois fala que não é boa em relacionamentos. E o Clark fala ok e vai embora na versão do filme. Esse ok foi improvisado pelo Corenswet. Além disso, pelo jeito que é descrito a cena, parece que o Clark iria bater a porta com força. Mas no filme, ele só faz com bastante calma. Na versão mais antiga do roteiro, a gente teria um diálogo que o Superman iria se queixar que a Lois estava fazendo beicinho. Por que será que acabaram alterando esse diálogo? Será que eles ficaram com medo do Superman discutir com a Lois? Enfim, não sabemos. Na chegada dos vilões na Fortaleza da Solidão, a Eve iria tirar uma foto com o tal Homem das Neves morto. Aí, ó, mais uma participação do Homem das Neves, Mortinho da Silva, que não aconteceu no filme. Quando o Lex abre a porta da Fortaleza da Solidão, originalmente, o roteiro aponta que eles entrariam em modo stealth sorrateiro. E na versão final, eles só entram sem cerimônia, como se fossem os reis do pedaço. Pô, e aqui eu tô total com o James Gunn. Muito melhor essa versão que eles só chegam chegando. Outra cena deletada, que estava no roteiro antigo, é que o Ultraman iria dar um soco no Krypto que o deixaria inconsciente.
E a Eve iria ficar chocada com essa cena. O James Gunn, inclusive, comentou essa cena numa das entrevistas, né? Que ele disse que era uma cena muito pesada, que eles acabaram tirando. E eu entendo completamente, né? Era um cachorro levando um soco mesmo de um vilão, mas ainda era um pouco pesado e poderia alterar a classificação do filme. Aqui nessa cena, tem uma pequena fala da Lois concordando com a Cat Grant, que acabou sendo removida. Esse movimento aqui de frustração do Superman ao ser ignorado pelo Mr. Terrific foi realmente improvisado. E durante a luta, a gente tem algumas reações das pessoas que não estava no roteiro, o que é compreensível, né? Nem todo o roteiro vai mostrar exatamente tudo que está acontecendo no filme. Existem muitas alterações que você faz na hora da gravação, que você percebe ali com a sua equipe, com o ator e tudo mais, de que precisa ter uma reação aqui, uma reação acolá. Não quer dizer que eles não se planejaram para isso, é só que eles não acharam necessário colocar no roteiro. No filme, após salvar a cidade, várias crianças vão até o Superman para comemorar a vitória. Essa provavelmente foi uma ideia de último minuto também, pois não há nenhuma menção nisso no roteiro. O Guy Gardner só iria reclamar que ninguém bateu palmas, e iríamos para a cena seguinte, que envolve a revelação da fita do Superman. E mais uma alteração bem legal, né? Porque é super fofo ali as crianças em volta do Superman. Ao ver a gravação de seus pais, o Superman iria ter um diálogo de que isso tem que ter sido alterado. Só que o diálogo foi tirado na versão final. E a versão final do filme teve um personagem inteiro que foi deletado. O tal do vendedor de cachorro-quente. Ele iria aparecer em algumas cenas, por exemplo, reagindo à questão do Kaiju. E a cena mais importante dele iria acontecer depois da revelação da fita do Superman. A gente teria uma cena do Mali, aquele cara que morre depois, defendendo o Superman do vendedor de cachorro-quente. O Mali iria dizer que o Superman não tem culpa do que os pais biológicos dele pediram para fazer. E talvez até por causa desse tipo de cena, que ele defende tão ferrenhamente o Superman, que o pessoal do governo vai atrás do Mali depois pra prender ele na prisão lá, que a gente tem toda aquela cena. Claro, não ter essa cena não estraga o filme nem nada disso, mas poderia ter mais uma cena do Mali, talvez até desse mais impacto a morte dele depois. Quando alguém joga um copo no Superman após a mensagem dos seus pais, o plano inicial era o Superman se virar e olhar para uma pessoa furiosa. E bem, tudo isso acabou mudando, o Superman só caminha e nem sente a tal da lata. Também é importante dizer que teve uma outra alteração já depois que o filme foi gravado. No primeiro teaser, a gente vê o Superman reagindo à lata, né? Ele pisca um pouco. Aí o pessoal reclamou na internet, dizendo que o Superman não iria piscar, nem nada disso. E o James Gunn, então, decidiu alterar digitalmente a cena para fazer com que o Clark não piscasse com a lata. Logo depois, tem uma outra coisa descartada. O Superman entra num prédio das indústrias Steg, mas no roteiro era para ser apenas uma loja comum. Também foi alterado a ordem das cenas. No filme final, o Guy só fala com o Superman após cobrir as janelas com seu anel. E no roteiro era o contrário. E aquela frase do Guy Gardner, né? Make a move, Big Blue. Esse diálogo não estava na versão mais antiga do roteiro. Na versão mais recente que o James Gunn divulgou, tava. Então foi uma alteração que eles fizeram ali. Outra coisa que foi alterada é a ordem das cenas, como essa do Superman voando rapidamente até a fortaleza, que seria depois da cena com Rick Flag. Acredito eu que esse tipo de coisa só foi alterado ali na hora da sala de edição, que eles perceberam que era melhor colocar uma cena do Superman antes e só depois colocar o Rick Flag. Quando o Superman invade o escritório do Lex, o vilão finge não saber qual cachorro que o Superman tá falando. Até que ele fala bem baixinho, debochadamente, que sabe. Aqui entra provavelmente um outro improviso do Nicholas Hoult, porque não tem nada no roteiro que diz que ele pega a xícara, que ele toma o café, sabe? O roteiro não entra nesse detalhe. Inclusive, na versão mais antiga do roteiro, o Luthor nem iria reconhecer o Krypto, sabe? Ele não iria fazer aquele deboche descarado. Aí teve essa alteração para colocar esse diálogo na versão final do roteiro. Na sequência, tem outra cena envolvendo improviso com café. E acontece na casa do Superman, quando ele toma o café entre um diálogo e outro. Agora, nessa cena mesmo, tem uma alteração grande. Na versão final do filme, a Lois abraça o Superman antes dele sair. E ele é tão grande que ela fica com os pés totalmente levantados. No roteiro, isso não tava. A única informação é de que eles iriam segurar as mãos com os dedos entrelaçados. Mais um belo improviso do nosso casal 20, porque essa cena realmente é bem boa. Essa pequena comemoração entusiasmada da Lois ao saber sobre o universo de bolso não é assim tão energética no texto original. Ela, na verdade, iria apenas sorrir e ir para sua mesa. Impressionante como várias dessas cenas envolvendo o trio realmente foram improvisadas, ou alteradas ali na hora, né, pelo James Gunn, junto comentando e tal, mas isso dá uma outra energia pro trio, é a alma do trio. O Luthor colocar a mão no vidro ao falar com o Superman
realmente não estava no roteiro. Pô, e essa cena é demais, né? Já que lembra aquela cena do Spock com o Kirk, só que, bem, é um vilão, né? Agora com o Luthor e o Superman. Sensacional isso ter sido pensado ali no dia da gravação. Ainda no passeio pelo universo de bolso, o Luthor teria algumas interações com os prisioneiros. Um tal de Fitzgibbon estaria devendo dinheiro ao vilão, e por isso foi parar ali. Tem também um senador que tinha um plano de energia renovável, e esse plano prejudicaria a Luthor Corp. Eu imagino que isso acabou não entrando no filme por uma questão de tempo. No roteiro mais antigo, há uma descrição de uma cena na qual o Superman é levado para sua cela e puxado pelo cabelo por um Raptor. Eles inclusive iriam dar vários socos no herói. A tortura iria seguir até uma outra cena, quando o Luthor decide que é hora de continuar no dia seguinte. Na versão final, isso daqui foi bem mais amenizado. Aquela piada do Guy Gardner, dele e Superman serem amigos do clubinho, seria explicada com alguns diálogos a mais, o que foi retirado na versão mais recente do roteiro. Uma outra coisa que foi retirada é que o Guy realmente acredita nesse momento que o Superman tem um harém. E ele parece até decepcionado pelo herói nunca o ter mostrado uma foto desse tal harém. Cara, isso é típico de Guy Gardner. Ele não tá decepcionado que supostamente o Superman tem um harém. Ele tá decepcionado porque ele não foi. Mas eu entendo completamente por que eles tiraram essa frase. No roteiro mais antigo, o Mr. Terrific ficaria mais incomodado com o comentário da Lois sobre as suas esferas T. A Lois, inclusive, iria responder, dizendo que achava que ele não tinha muitas emoções. E logo depois, o assunto voltaria para o buraco negro, provavelmente tirado por uma questão de ritmo. Na descrição dessa cena, é dito que o metamorfo está praticamente todo na sua forma gasosa. Mas não é isso que acontece na versão final. Parece que ele está mais projetando algum tipo de propulsão nos seus pés. E só depois a gente vê o metamorfo na sua forma gasosa e a cabeça sobrando. Então eu acho que eles seguraram um pouco para fazer o metamorfo mudar de forma. Quando a Lois chega na fazenda dos Kent, no roteiro mais antigo, o Jonathan Kent iria se mostrar um grande fã do Mr. Terrific, justamente por causa dos seus gadgets que ele usa. E ainda na fazenda, teve uma cena deletada da Lois olhando o Superman enquanto ele dormia. Ela iria dizer que vai resolver tudo e depois beijaria sua testa. E essa cena eu lamento ter sido deletada porque realmente parece uma cena legal para ter no filme. Na cena de fuga do universo de bolso, é praticamente a mesma coisa que tá no roteiro, mas tem algumas adições nos diálogos para aumentar a tensão. Nada realmente muito relevante. Por exemplo, tem alguém que grita que é um buraco negro, e depois também teria algo do Superman falando com o Metamorfo. E depois da fuga, também tem pequenas alterações acontecendo. No roteiro original, por exemplo, não há nada que indique que o Superman entregou o Joseph pro Metamorfo. Mas no filme final tem. Provavelmente eles perceberam que ficaria estranho não ter uma cena dele não entregando o filho e decidiram colocar na hora. E aqui a gente chega já no último dia da história, que é quando começa a evacuação de Metrópolis. E nesse terceiro ato tem algumas alterações importantes. Por exemplo, o personagem deletado do vendedor de cachorro-quente iria ter uma cena dele saindo da cidade. Mas no filme, isso tudo é substituído por pessoas aleatórias. Inclusive, eu prefiro desse jeito, porque eu gosto da cena da tartaruguinha. Essa cena, na versão mais antiga do roteiro, seria um pouco diferente, já que o Guy Gardner não estaria de uniforme. E aqui eu não consigo imaginar por que eles alteraram. Será que eles não quiseram fazer uma outra roupa pro Guy Gardner, uma roupa paisana do Guy Gardner? Pensando bem, até é mais dentro do personagem o Guy Gardner nunca tirar o uniforme dele. Faz sentido. Quando a equipe do Perry sobe as escadas, um diálogo foi removido do roteiro mais antigo sobre o Jimmy e o Perry questionarem se a mensagem dos pais do Superman era falsa ou não. Ah, James Gunn, eu acho isso tão curioso. Esse daqui é o único momento, depois que a fita é revelada, que dois personagens discutem se a fita era real ou não. O que me faz pensar que talvez, em algum momento, James Gunn tenha cogitado que a mensagem seja falsa, sabe? Mas enfim, esse diálogo todo é deletado, não tá na versão final do filme. Boa parte da luta do Superman contra a Engenheira e o Ultraman não está descrita nos detalhes. O que, na verdade, é super comum, né? Toda essa questão de coreografia, eles resolvem depois. Mas eu achei importante mostrar que tem essa diferença, porque a luta no roteiro é tipo 2 páginas, e daí no filme dura bem mais tempo do que isso. Mas tem pequenas alterações, sim, nos diálogos. Por exemplo, no roteiro, o Luthor fala pra engenheira da Borávia, que é essa daqui, que está na hora 0, enquanto que no filme ele só aponta pra ela. Mais sucinto, né? Eu gostei dessa do Nicholas Hoult. Há também toda uma sequência deletada aqui do Mr. Terrific. Ele iria colocar um rastreador de DNA não terráqueo e iria atrás do sinal.
Isso levaria para aquela cena dele com o Krypto, que não esteve no filme. Toda essa cena apareceria num comercial. E o final também possui diversas alterações na ordem de algumas cenas. Quando o Ultraman retira sua máscara, a gente teria um corte para mostrar o Perry e a Lois. Mas na versão final, a gente já vai direto pro Lex explicando quem é o Ultraman. Toda essa cena aí do Perry é retirada no roteiro mais recente. Outra coisa, quando a criança em Yarampur é salva pelo Guy Gardner, teríamos um corte antes da revelação do Guy Gardner. A ordem da luta da Borávia seria um pouco diferente. Na versão do filme, quando o Guy salva a criança, ele já aparece e diz, né, o Superman não estava disponível, mas você ganhou o upgrade e tal. Eles iriam manter aí um mini cliffhanger, digamos assim, pra só depois falar que era o Guy Gardner. E pessoalmente eu acho que ficou melhor na versão do filme. E assim como na luta do estádio de beisebol, a luta com o Ultraman não tem tantos detalhes no roteiro, apenas o esqueleto do que é para acontecer. Por exemplo, não tem nada que fale sobre o Superman quebrar os dedos do clone. E também não há nada sobre o Superman quebrar o seu braço logo antes do Ultraman ser enviado para a dimensão alternativa. Mas a ideia toda da cena segue igual, do ônibus escolar bater no Ultraman e ele ser jogado para outra dimensão. Isso não alterou nada. Em Yarampur, no roteiro mais antigo, teríamos algumas cenas adicionais do Metamorfo contra soldados da Borávia. Mas na verdade, toda essa parte teria uma ordem diferente. Porque o Metamorfo iria chegar na batalha antes que o Lanterna Verde. O que, francamente, eu acho que não faz muito sentido e por isso que eles alteraram. Na grande cena do discurso do Superman, temos pequenas mudanças aqui com uma fala adicional do Otis. E quando a fenda é fechada, a gente tem aqui o Planeta Diário comemorando, né, que o dia foi salvo. Tá todo mundo reunido ali. Mas na versão do roteiro mais antiga, era só a Lois comemorando. Não sei se isso foi uma alteração ou se na época que o James Gunn escreveu essa versão antiga, ele não percebeu que naquela cena as outras pessoas estavam junto com a Lois Lane. De qualquer jeito, né, na cena final tá correta. Aqui nessa cena do Exposed do Luthor, tem uma fala adicional do Lex, dele completamente pé da vida quando o Otis chama sua atenção. E aqui a gente chega na outra grande alteração desse final, porque aquela cena pós-crédito que a gente vê no filme, aquilo tava no final, não era pós-crédito. Além disso, no roteiro mais antigo, teria uma cena do Superman vendo o T-Craft aterrissando em Metrópolis. E uma cena em que ele conversaria com o Krypto, dizendo que o ama também. E como eu disse, tem toda a cena do pós-crédito que iria acontecer aqui, antes do Super encontrar a Lois Lane. E a última coisa que eu encontrei aqui é que na última cena, aquele epílogo que o Superman conversa com o Supergirl e o robô, não há nada do robô pedindo para ser chamado de Gary. Isso realmente acabou entrando depois, pelo jeito. Mas, gente, essas são as alterações que eu encontrei depois de olhar o roteiro 2 vezes. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do roteiro alterado do filme do Superman. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.